vamos falar sobre o templo religioso. Nós estamos vendo o sentimento e agora vamos falar sobre o templo religioso. Templo religioso, deixa eu abrir aqui, no artigo 5º, lembra que nós estudamos na aula passada sobre o artigo 5º da Constituição? O que diz aqui no inciso 6? Olha só, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, concordando com o que nós acabamos de ver lá sobre, no Código Penal, sobre essa violação da liberdade de consciência e de crença, acabamos de ver, isso nós não vamos ver mais, nós vamos ver agora sobre templo, quando se fala de templo, nós estamos falando da sua igreja, né? Vamos trazer mais exemplos aqui, agora direcionados para a igreja evangélica, tá? Mas pode ser qualquer templo, você pode sempre mentalizar que pode ser qualquer templo, mas agora nós vamos começar a direcionar mais para as questões dos locais evangélicos. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Temos duas coisas aqui para prestar atenção agora. Os locais de cultos. Onde são os locais de cultos? Geralmente são nos templos. Pode ser como o pastor estava fazendo naquele local público lá, que era numa praça, se eu não me engano, e ele provavelmente pediu a permissão. Aquilo ali é um local de culto. Se estava autorizado, naquele momento era um local de culto e não podia ser perturbado. Então, os locais de culto e suas liturgias, que será mais foco da próxima aula. Mas tem duas coisas diferentes aqui, locais de cultos. Vamos focar nos locais de cultos e falar sobre templos, bem direcionados mais às questões das nossas igrejas, no caso evangélicas. Então, voltando aqui para o slide, os locais de culto e suas liturgias. Vamos entender, quando se fala em locais de culto, duas coisas aqui também. Vamos lá. Primeiro, igreja organismo, e o que é igreja organização. Igreja organismo e o que é igreja na forma de organização. São duas coisas diferentes também. Vamos ver aqui. Igreja organismo. Essa daqui a gente acabou de ver na primeira parte do sentimento religioso. Acabamos de ver. Por isso nós não vamos abordar muito sobre isso. Mas só para a gente entender o que é a igreja na sua forma de organismo. A igreja como organismo refere-se à união de todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo. No caso aqui, ou seja, neste caso estamos falando do sentimento religioso, que acabamos de ver sobre isso. Colossenses, por exemplo, traz um exemplo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele, Jesus, né, é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, a gente tem as passagens que falam sobre o sentimento religioso daqueles que creem em Cristo, que em uma união daqueles que são salvos em Cristo Jesus, se torna pela palavra de Deus chamado igreja. Essa igreja é a igreja organismo. Por que ela é organismo? Porque se refere a pessoas. Não é templo, não é construção, edifício, é a pessoas. Então por isso que aqui tem gente que fala, não, igreja mesmo sou eu e é você. Nós somos a igreja. Tá certo, tá certo. Mas e tem igreja organização também. E pela palavra de Deus tem também as organizações das igrejas e suas liturgias. Inclusive, Paulo é o mestre nessa parte organizacional das igrejas. Então, nós temos a igreja organismo, que são pessoas, aí nós estamos falando do sentimento religioso, que são pessoas, e temos a igreja organização. Pronto, é nessa igreja organização que vamos ver a questão aqui.
Nesse caso, estamos falando do modo de como a igreja, pessoas, se organizam. Então, como a igreja, organismo, pessoas, elas se organizam. Então, elas se organizam. Isso é a igreja organização. Exemplo de igreja organização. Templos, estatuto registrado em cartório, igreja organização, assembleias, né, que são aquelas reuniões, isso é igreja organização, diretorias, conselho fiscal e entre outros aí para cumprir determinadas funções e mais outras coisas. Tema inclusive da nossa próxima aula, viu? Como diz aí aqueles que querem fazer propaganda, né? Vai estar quentíssima a nossa próxima aula também, tá? Então vai ser um tema muito importante que nós vamos abordar, principalmente o estatuto da igreja, tá? Como a forma como a igreja se organiza, né? Através desses materiais aqui. Mas hoje eu quero trazer uma direção um pouco mais histórica e quando a gente chegar na próxima aula a gente já vai estar bem claro essa ideia, bem claro mesmo. Por exemplo, nós temos aqui no artigo 5º que nós acabamos de ler, terminando de ler no slide, né? O artigo 5º da Constituição de 88 que diz aos locais de culto e suas liturgias. Então, é disso, de igreja organização, que também a Constituição está falando, opa, eu protejo isso aí, eu protejo a igreja organização, o templo, o estatuto da igreja. Ah, esse tema é bom, viu? Estatuto da igreja, eu protejo a sua diretoria, enfim, tá ali na Constituição. Vamos focar mais agora nisso daqui? Direitos e deveres, é só um exemplo aqui. O nível máximo de som permitido é de 70 decibéis, né? No período diurno, de 6 horas às 22 horas. No horário noturno, compreendido entre 22 e 26, o nível máximo de som é de 60 decibéis. Isso aí está na lei, né? 9.756 de 2011. Então a gente vê direitos e deveres relacionados à igreja, à organização. Mas deixa eu pular aqui, porque nós vamos ver aqui templo de igrejas protestantes. É isso aqui que a outra parte nós vamos focar mais na outra aula. E agora deixa eu tomar essa direção aqui para a gente entrar no espírito da coisa. Templo de igrejas protestantes. Templo de igrejas protestantes. Por isso que eu falo que agora é mais direcionado às igrejas evangélicas. Vamos lá. Constituição, lembra que nós abordamos na aula a Constituição de 1824, que foi a nossa primeira Constituição com Dom Pedro I? Lembra disso, Dom Pedro I? Lembra dessa primeira Constituição? O artigo 5º dessa Constituição, ela era uma Constituição confessional. Por que ela era confessional? Porque ela declarava que a Igreja Católica era a religião oficial do Império. E isso implicaria em outras coisas relacionadas aos templos, que nós estamos vendo que hoje é protegido pelo Estado, mas nem sempre foi assim. E é o que nós vamos ver agora. Olha o que dizia aqui o artigo 5º dessa Constituição, da nossa primeira Constituição. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões, agora olha aqui os templos, serão permitidas com seu culto doméstico. Então havia uma, digamos assim, um tipo de permissão, de tolerância a cultos e formas organizacionais que não fosse católico. Havia uma tolerância, mas era bem limitadinha. Por exemplo, aqui era permitido o seu culto doméstico ou particular em casas. Não tinha templo, então. Não existia templo cristão, evangélico, aliás, protestante, não existia, tá? Era em casas para isso destinadas, de forma alguma exterior do templo. Então isso estava na Constituição de 1824.
Então, de forma alguma poderia haver templos. Olha só. E aqui, na Constituição ainda, nesse período, os protestantes enfrentavam dificuldades quanto à realização do casamento. É aqui que eu quero abordar. Porque quando se fala em templo, está se falando também em liturgia. Olha só, em dificuldades quanto à realização de casamento civil, acesso à educação e a utilização dos cemitérios. Pasme com isso, pois nos cemitérios oficiais só poderiam ser enterrados católicos. Ah, meu irmão, mas isso aconteceu no Brasil, reverendo? Aconteceu. Aconteceu logo no início. Até vinha aí a nossa Constituição, que ela começa a dar entrada, né, na questão laica da coisa, né, um Estado laico, perdão, e isso foi uma luta. Então, eles tinham dificuldades para celebrações de casamentos, né, tinha dificuldades de acesso à escola e tinha dificuldade também em questão até de cemitério, em enterrar os seus mortos. Então, por que a gente está vendo isso aqui? Porque nós vamos ver que hoje, como vimos já agora, né, que hoje nós temos uma proteção dos templos e de suas liturgias. O que são as liturgias? É a forma de culto daquela religião. Por exemplo, na Igreja Católica, a liturgia deles tem a Santa Ceia, tem a veneração aos santos, ao Papa, isso e aquilo. Em outras religiões tem outras liturgias, né, de oferendas, por exemplo, de outras coisas. Na igreja evangélica, a liturgia é o que? A oração, a Bíblia e tal. O casamento, por exemplo, homossexual não é permitido nas igrejas evangélicas, assim como na igreja católica. Por exemplo, a questão do batismo também, na igreja católica é bem rígido. Do casamento, só casa também se for católico. Enfim, tem as suas liturgias. E hoje está protegido.